Mas agora a gente vai falar sobre um assunto que nem sempre a gente vai falar que a pessoa é boazinha. Não, às vezes a pessoa é malzinha. Você de casa sabia que, segundo o Procon, as principais reclamações dos brasileiros envolvem diferença de preço, cobrança indevida e produtos com defeito? Só no ano passado, milhões de consumidores procuraram ajuda por não saberem o que a lei garante no dia a dia. E para ajudar você a não cair em armadilhas e fazer valer os seus direitos, a gente recebe agora a advogada em Direito do Consumidor, Luana Carolina. Seja bem-vinda! Boa tarde! Boa tarde, obrigada. Chiquíssima! Tudo bem, doutora? Obrigada. Seja bem-vinda, Obrigada pelo convite. Doutora, a gente sempre fala de direito e fala assim, qualquer coisa eu vou no Procon, enfim. Mas, já vamos chamar? Vamos. Vamos. A gente foi até as ruas com a Michelle, com a nossa repórter, e ela foi perguntar para as pessoas se elas realmente estão entendendo sobre os direitos dela. Vamos assistir? Vamos. Então, vamos lá. Vamos lá. Todos nós fazemos compras, financiamos, contratamos algum tipo de serviço, vamos ao mercado, a restaurantes, mas muitas vezes aceitamos preços abusivos por não sabermos que a lei do consumidor nos protege. E hoje eu vim até a praça para saber o que o povo está falando sobre os direitos do consumidor. Elvis, você normalmente está sempre antenado nas leis de direitos do consumidor? Sim, antenado não, mas a gente sabe alguns direitos do consumidor e tá sempre acima, né? Por exemplo, você já foi em algum estabelecimento que ali na prateleira tinha um preço e quando você foi pagar tinha outro? Já encontrei situações dessas, mas eu fui bem atendido, né, no estabelecimento e foi resolvido o problema, foi solucionado. Um pouquinho por fora, mas alguma coisa eu entendo. Você chega na prateleira, vai contar 15, você vai pagar lá, é 18. Já passou por isso? Já passei por isso no mercado. A semana passada mesmo, fui pegar o ovo. Um dia antes estava R$10, 20 ovos. Aí eu fui no outro dia com 10 comprar o ovo, menina, estava 20. E o que você faz nessas horas? Ah, eu acho ridículo isso, porque estão aproveitando da gente, né, que é o consumidor. Sem nós eles não iam para frente, não tinha como vender a mercadoria. E eles aproveitam das nossas inocências e eles vão superando isso, subindo e nós vamos descendo. Eu acho que os órgãos públicos, primeiro, deveriam fiscalizar mais os postos de gasolina, porque é cheio de propaganda enganosa, né? Às vezes você olha, principalmente no posto Shell, agora, está assim, né? Eles mostram o preço da gasolina, do álcool, e aí eles têm um tipo lá de um aplicativo, que se você funciona com o aplicativo, então a gasolina é tipo, vamos dizer, 6,09. Ontem aconteceu isso comigo. E aí eu parei no posto e fui abastecer e perguntei quanto é a gasolina. Ele falou 6,70. Isso na zona sul de São Paulo. E você acha que cada vez mais para a gente consumir bem, consciência, é importante a gente ficar ligado aí, né, nos direitos do consumidor, para não ser passado para trás? Sem dúvida nenhuma. Tem que estar sempre atualizando, vendo notícias para lá para cá, o que é certo, o que não é, ficar assim. Sim, é importante a gente estar a par sim, da lei do consumidor, porque há pessoas e pessoas, né? Que tem pessoas que gostam de passar a gente para trás, né? E tem estabelecimentos que não, que vai em cima da lei e conforme a lei, trabalha em cima da lei e trabalha certinho. Mas não são todos, né? Infelizmente tem aqueles que gostam de dar um de espertinho, na verdade. Né? Temos que estar de olho, temos que denunciar, temos que correr atrás do nosso direito, porque é a nossa garantia de sobrevivência do dia de amanhã. Não é verdade? Com esses exemplos, eu acabei de definir que a melhor defesa do consumidor é o conhecimento. E vocês, Abi e Gabi, já passaram por algum abuso no comércio como esses? Conta pra mim, tô aqui pra ouvir vocês também. Um beijo! Um beijo, sua Beijo! linda. Já Quem passou por nunca, alguma situação? Né? Ah, já, quem nunca. Só que eu tenho uma coisa que eu não fui igual a senhorinha ali que falou assim, ridículo. Ridículo! Muitas vezes eu cheguei a passar, e eu acho que isso acontece com muita gente, e você fala assim, eu não vou brigar, deixa. Foi um erro, um descuido meu. Eu devia ter perguntado antes, né? Como é o caso da gasolina ali. E eu acabo não resolvendo, sabe? Ou porque tá com pressa, ou porque você não quer ter um desgaste, Dor de enfim. cabeça. Você já passou por isso também? Eu já passei muito pela questão do posto de gasolina e de produto vencido. De comprar um produto vencido e se chega em casa, o produto tá vencido. Daí você tem aquela, vou ter que ir no supermercado mesmo trocar? Então deixa pra lá. Mas e daí?
Então, né, meninas, o que eu falo? Se a gente tivesse uma mentalidade mais de coletividade, esses abusos não aconteceriam. Porque a senhora, né, que falou do ridículo, eram R$3. Você, de repente, eram centavos. O outro era R$1, o outro era R$5. E assim, se pensar individualmente, realmente não é nada. Mas se a gente pensar na coletividade, o quanto o mercado, o posto, o prestador de serviço ganha se ele fere toda a coletividade. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele veio primeiramente para olhar essa coletividade. Então, assim, sim, denuncie, sim, vá até o gerente da loja e não aceite essa situação. Por quê? Porque se todos fizerem isso, garanto que aquele estabelecimento ou os outros estabelecimentos vão pensar 2 vezes antes de querer ferir o próprio consumidor, que somos nós, né? Então, eu tenho um exemplo. Eu estava num supermercado, num grande supermercado, que eu não posso falar o nome. E aí eu fui pegar uma lata de um achocolatado. E lá na prateleira tava um preço, e quando eu fui passar no caixa tava um preço mais alto. E meu esposo ainda falou pra mim, ai, pelo amor de Deus, não vai brigar. Porque marido de advogada sofre, gente. Eu já ia falar assim, olha, e eu sou advogada, tá? Vou até mandar um beijo pro São Felipe. E aí eu falei isso pra ele, eu falei, amor, eu tenho para pagar essa diferença. Agora, se você pensar que 1000 pessoas vão passar por aqui, pegar um achocolatado que na prateleira tá mais barato e passar no caixa mais caro e aceitar essa diferença, no fim do dia, quanto que o mercado ganhou? No fim da semana, quanto que esse mercado ganhou? Em um mês, quanto que esse mercado ganhou? Isso tá certo? Sim. Então eu falei assim, é importante, mesmo que seja só eu, mas eu pensar que sou eu, mas pode ser o rapaz atrás, a moça atrás, a senhora, o outro. E aí, em coletividade, a gente consegue sim uma mudança. E o que você fez, doutora, nesse caso? Não, aí no caixa eu falei que o preço estava divergente, só que eu fui esperta. Eu fotografei. Então, uma dica. Boa. Fotografem. Se você tá na prateleira, viu um produto. Ah, mas como que a gente vai saber a diferença de produto? Às vezes não está muito clara a informação de preço. Ou às vezes está muito diferente. Por exemplo, eu fui num outro mercado. O bom de ser advogada e dona de casa é isso, né? Que a gente tem vários exemplos. E aí cheguei no mercado, o arroz de 5 quilos estava R$7. E aí eu falei, peraí, o que tá acontecendo aqui? Então também eu fotografei, eu vi que tava. Cheguei no caixa, falei, olha, esse arroz estava anunciado por 7. Ela falou, não, é 7 mesmo. Então isso pode acontecer. Sim. Mas de repente, eu não sei, chego lá, o valor tá diferente. Se eu conseguir fotografar, por quê? Porque tem mercado que vai lá e tira a etiqueta. Sim. E aí como que você vai provar? E no direito a gente fala que muito não é o direito, mas é a prova que você faz do direito que você tem. Então não adianta eu ter todo o direito do mundo. Se eu não consigo comprovar esse direito, eu não consigo trazer a lei para o meu lado. Então é sempre importante a gente ter prova, a gente fotografar, a gente filmar, claro, sem exposição, né? Porque aí tem gente que já abre o Instagram, faz uma live. Não precisa tudo isso, mas sempre ter prova. E hoje as redes sociais o WhatsApp, os meios de comunicação, eles estão muito favoráveis na justiça. Porque antes não era nem considerado prova. E hoje já é. Então, hoje, com conversas de WhatsApp, print mesmo, a gente já consegue validar isso através de um sistema, e aí a IA vem nos ajudar nisso, para o juiz olhar aquela prova e aquela prova está certificada de que ela não foi mudada, de que ela não foi adulterada, forjada. Então, a gente já tem algumas coisas a nosso favor, alguns instrumentos no nosso favor. Maravilhoso. A gente tem uma perguntinha para você. Vamos lá. Boa tarde, do Jair. Quando eu acho um produto que passou da validade no supermercado, eu posso levar o produto sem pagar? Ou o supermercado é obrigado a trocar por um produto com validade? Boa pergunta. Boa pergunta, Jair. Obrigada. Então, assim, aqui a gente tem
uma situação de que eu estou dentro do mercado, não é isso? Isso. E eu tenho um produto fora da validade. Não, eu não posso levar, gente, porque o produto, ele nem poderia estar ali. Não pode ser consumido, né? Não pode ser consumido. A partir do momento que ele passa da validade, ele não pode ser consumido. Né? E assim, mas todo mundo sabe que tem uns diazinhos. Mas não pode ser consumido. Então ele não deveria estar ali. Então não, ele não pode levar aquele produto gratuito porque ele já passou da validade. Mas ele pode informar, né, a gerência ou alguém ali que esteja trabalhando no mercado e exigir a troca por um produto com validade. E aí a gente entra naquela sua questão que você levou um produto e só em casa você viu que ele estava fora da validade. Você pode retornar ao mercado e você tem o direito da troca desse produto. Leva a notinha. Leva a notinha para você comprovar que você fez aquela compra e você troca aquele produto. Quando a gente fala de um produto de um valor um pouquinho menor, aí a gente não teve aí um grande prejuízo, tá? Mas, por exemplo, se você fala de um produto de um valor menor, ou, por exemplo, digamos que eu comprei um produto e ele é um valor alto e eu levei e ele estava ou com defeito ou fora do prazo de validade e eu tive um gasto para fazer essa troca, até esse gasto o estabelecimento o estabelecimento tem que ele tem que pagar, né? Porque isso a gente chama de dano material. Então, o que acontece, né? Todo o desrespeito a uma norma do Código de Defesa do Consumidor, ele traz consequências. Então, o prestador de serviço, o mau prestador de serviço, ou o mau produtor, né? Porque é prestação de serviço ou entrega de produto, ele se responsabiliza tanto pelo produto, quanto pelos danos materiais que ele causou ao consumidor, quanto pelos danos morais. Isso que eu ia perguntar. E esses danos morais, eles são o que a gente diz no direito, objetivos. Eu não preciso comprovar a culpa. Então tem um artigo no Código de Defesa do Consumidor que ele diz justamente isso, que a consequência da má prestação de serviço ou da má entrega do produto, ela gera um dano moral. Claro, né, gente? Eu digo uma coisa que eu aprendi no primeiro ano do direito. Nem tudo que é legal é moral. Então eu uso isso na minha vida. Já são 26 anos que eu tô na área. Então eu uso isso para minha vida, né? Então, claro que o dano moral, ele não é uma fonte para eu me enriquecer. Pelo contrário, ele é o quê? Ele é um meio de compensar aquilo que eu tive, né? Então, às vezes, chega gente no escritório e fala assim, doutora, quanto que eu vou ganhar de dano moral? Eu falo assim, depende do caso, às vezes, né, um caso mais grave é um valor maior, um caso menos... mas só isso, doutora? Então, a gente tem que entender que o dano moral, ele tem dois caráteres que a gente fala. O punitivo, porque ele vai punir a empresa por ter feito errado, e o educativo, ele vai educar a empresa para que não faça mais isso, porque senão ela vai ser punida novamente. Nossa, maravilhoso. Conhecer o seu direito, esse é o negócio. A Michelinha já falou ali, a melhor forma de você se sentir segura e saber como você pode cobrar, né? Doutora, muito obrigada pela sua participação, você é maravilhosa. Imagina, eu que agradeço. Teríamos várias outras perguntas, outros questionamentos, mas nosso tempo é curto. Ai, uma pena. E você pode voltar numa próxima, Volte. fechou? Voltarei, a gente tem muitos assuntos para poder falar sobre o direito do consumidor que pode auxiliar e muito o telespectador. Ai, maravilhosa. Obrigada. Obrigada, doutora. mesmo.